Quem é o Tosco? Oxi. Olha, vê, o que acontece? A gente estava até a aula passada vendo as três leis de Kepler. A gente viu a primeira lei, lei das áreas, a segunda lei, perdão, a primeira lei, lei das órbitas, a segunda lei, lei das áreas, e a terceira lei, lei dos períodos, certo? Então a gente tinha essas três leis que foram abordadas na aula passada, certo? Calma. Então, essas três leis manda João rapidinho. Deixa eu só ver o que o João vai perguntar aqui. Gravei. Eu não disponibilizei para vocês, não? Eu não joguei. Eu acho que eu joguei no grupo. A aula passada. Pronto, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Se não tiver, tem bronca não. Manda uma mensagem aí que eu vejo, tá? Então, vê, o que é que acontece? A gente estava discutindo justamente isso. Que a parte da gravitação universal é super importante nas provas vestibulares. E eu preciso que vocês deem uma olhada, certo? Se tiver com alguma dúvida, manda mensagem para mim, certo? E outra coisa, tem gente que não está participando das monitorias da sexta e da monitoria da quarta. Tá tendo algum problema? Se tiver algum problema, manda mensagem para mim, tá? Ouviu, Mais, tá? Só para lembrar. Vejam só, presta atenção. O que é que a gente viu? A gente viu as três leis de Kepler, certo? Além da gente ver essas três leis de Kepler, vimos também a lei da gravitação universal de Newton, que essa lei da gravitação universal de Newton, ela discutia justamente a questão da existência de forças que atraem objetos com massa. E essa lei de Newton, ela é descrita assim, ó, a força gravitacional entre dois objetos, ela é dada como Gzão, a massa de um vezes a massa de outro, dividido pelo quadrado da distância que separa esses dois objetos. Certo? Tudo bem ou não? Eu deixei quem no vácuo, Maísa? Eu não deixei ninguém no vácuo. Olha para cá. Presta atenção. Então, ó, isso por quê? Porque eu tenho dois objetos, um com massa 1, outro com massa 2, certo? E eles têm uma distância entre eles aqui, ó. Essa distância D, tá? Essa distância faz com que entre esses objetos, surja uma força de atração. A força gravitacional 1 para puxa o objeto, certo? Na realidade, quem puxa o objeto 1 é a força 2, é o objeto 2. Então, eu vou colocar assim, ó. A força gravitacional de 2 em 1 puxa o 1 para a direita, e a força gravitacional de 1 em 2 puxa o 2 para a esquerda, certo? Então, existia essa força que ia fazer uma interação entre esses dois objetos, beleza? Aí o que acontece? Posso apagar? Yes, yes, yes. Posso apagar? Lá vai. Então, ó, o que acontece? Agora, se eu tiver objetos que eles vão estar orbitando em torno da Terra, eu preciso calcular qual é a aceleração que esse objeto vai estar sofrendo. Afinal de contas, a aceleração na Terra aqui, na superfície, a gente aqui, ó, na superfície terrestre, em Recife, tudo bonitinho, perfeito. Mas quanto mais alto você estiver, mais distante do centro da Terra você vai estar. E quanto mais distante da Terra você estiver, menor vai ser a atração que a Terra vai exercer sobre você, né? Afinal de contas, os dois corpos vão ficando cada vez mais distantes. E aí o que acontece? A gente pode aproveitar e calcular quanto é que vale a gravidade nesse caso, certo? Lembrando, ó, coloquei um objeto aqui, tá? Um objeto de massa 2 e a Terra aqui de massa 1. E a Terra puxa esse objeto para baixo. Então presta atenção. Rapidinho, deixa eu destravar aí. Vê. Aí, sabendo que esse objeto está a uma distância do centro da Terra, que é uma distância que eu vou chamar de R, tá? Eu sei que essa distância, nesse ponto aí, ó, a força gravitacional vai ser igual à força peso. Ou seja, se eu escrevo a equação da força gravitacional, ela é dada assim, ó. Gzão vezes m1, m2 sobre a distância, que vai ser r ao quadrado. E isso vai ser igual a força peso, que é m2 vezes g. Então, eu cancelo esses dois. Ó. Cancelo
esses dois, M2 com M2. Então, quando eu cancelar esses dois, o que é que vai acontecer? Olha só, vai surgir a intensidade da gravidade em qualquer objeto. E perceba que essa massa aqui, ó, que eu queria que vocês prestassem atenção, é que essa massa, ela é a massa do planeta e não a massa do objeto. Ou seja, o campo gravitacional, ele não depende da minha, da sua, da massa de qualquer objeto. Ele só depende da massa do planeta. E quanto maior o planeta, maior é a aceleração da gravidade dele. Coloca aí para mim, uma observação. Bota aí, observação. Quanto maior o planeta, maior é a aceleração da gravidade desse planeta. Certo? Tranquilo? Justamente em função desse m ele ficar grande. Olha aí. Outro detalhe é que, veja, se eu pego esse objeto e eu jogo esse objeto para um ponto mais alto, certo? Mais distante do centro da Terra, menor vai ser a gravidade. Por quê? Porque esse R que está aqui embaixo, ele sofre uma alteração do seu valor. Agora R vai ser quem? R mais H. Então, quando eu faço isso, ó, olha lá a gravidade como é que fica. Gzão, M do planeta, sobre R mais H ao quadrado. Ao quadrado, tá bom? Então, preste atenção que isso aí, ó, traz a gravidade para a gente em qualquer lugar do planeta, certo? Para você ter noção, essa gravidade ela vai sofrendo alteração no seu valor, tá? E percebe, por exemplo, quanto é que vale a gravidade? Cadê? Deixa eu passar aqui. Quanto é que vale a gravidade? Ó, em um ponto cada vez mais distante do centro da Terra. Beleza? Vê. Quanto mais distante eu estiver, maior vai ser essa relação R mais H, tá? E ó, percebe que a gravidade ela vai diminuindo com o passar do tempo. Quanto mais distante eu estiver indo, ó, a intensidade da gravidade ele vai sendo alterada. Em um momento vale 9,8, em outro ponto do centro da Terra vale 2,5, em 19.500 de distância do centro da Terra vale 1,1, certo? A 26 mil quilômetros de distância do centro da Terra vale 0,7 metros por segundo ao quadrado. Então, para cada ponto cada vez mais distante do centro da Terra, menor é a intensidade da gravidade. Tranquilidade ou não? Beleza ou não? Diz aí que eu preciso te Ô, pai, ouvir. onde é que eu escrevo isso, hein? Oi? Desculpa. Onde é que eu boto essa intensidade? Eu escrevo aonde no livro, pelo amor de Deus? Então, no livro, ele já tem uma parte lá, ó. Deixa eu abrir aqui para tu ver. Deixa eu abrir aqui, sim. Deixa eu trazer aqui para tu dar uma olhada. Vou fechar isso aqui. Cadê a apostila? Larissa, tá aí? Tô. Vou te mostrar agora, tá? Olha aqui, ó. Ok. Deixa eu espelhar a tela aí. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a aceleração da gravidade? Tá vendo? No da esquerda, você coloca G é igual a Gzão M1 sobre R ao quadrado. Tá bom? E no da direita, você bota Gzão M do planeta, Mzão, sobre R mais H ao quadrado. Beleza? Ok, valeu, beijo, boa tarde, Watson. Eita. Então, ó, só para a gente encerrar isso, vamos voltar aqui, ó. Que aí a gente discute sobre o seguinte: olha só, tá aí um objeto que ele está orbitando em torno de um planeta, certo? Por exemplo, a nave SpaceX que foi jogada agora, tá?
pelo governo americano, tá? E ela encontrou uma estação espacial que ela está lá orbitando em torno da Terra, certo? E aí é o seguinte, eu quero saber qual é a velocidade que eu devo lançar esse objeto para que ele fique orbitando naquele ponto lá. Então, para eu fazer isso, para que ele fique girando nesse ponto, eu preciso do seguinte: eu tenho uma velocidade de órbita, uma velocidade tangencial, mas tem uma força que puxa ele para baixo, que é a força centrípeta. E essa força centrípeta ela precisa ser igual à força gravitacional. Tu lembra como é que calcula a força centrípeta? Ela é assim, ó, mv ao quadrado sobre r. É igual à força gravitacional, que é essa brincadeirazinha aqui, ó, do lado de cá. Então, quando eu igualo as duas, eu posso calcular a velocidade de órbita do planeta, certo? Mas percebe que essa massa e essa massa são iguais. Então, o que eu faço? Cancelo as duas, tá? Eu posso cancelar também esse R aqui, ó, esse R com o quadrado. Eu cancelo os dois. Então, eu fico que V ao quadrado vai ser igual a quem? Raiz quadrada de Gzão, M sobre R. Então, tá vendo aquele primeiro quadradinho que tiver lá embaixo, em velocidade, no teu livro, que tem lá velocidade de órbita e velocidade de escape? Coloca aí para mim, por favor, em velocidade de órbita, o primeiro quadradinho do lado esquerdo, é essa equação. Raiz quadrada de Gzão vezes Mzão sobre R, tá? É esse quadradinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? O primeirozinho aqui do lado esquerdo. Tá vendo? E o segundo, tu vai colocar justamente a equação para velocidade, rapidinho, a equação para velocidade de escape. Ah, mas Caio, e como é que eu faço para descobrir essa velocidade de escape? Você faz assim, ó. Você coloca a energia cinética igual à energia potencial gravitacional. Só que, quando você abre essa equação aqui da energia potencial gravitacional, ela dá assim, né? mgh, né? Não é isso? Só que esse G aqui vai ser aquele G calculado no planeta. Gzão, Mzão sobre R ao quadrado. Quando você substitui, você bota no lugar de R, você bota H, tá? No lugar de R aqui eu vou colocar H. Aí quando eu fizer isso, ó, quando eu fizer isso, eu posso calcular esse ponto aqui, ó, da velocidade de escape, certo? Não é o objetivo da aula da gente a gente sair provando matematicamente, mas assim, dá para você fazer, tá bom? Aí, essa velocidade de escape é a velocidade necessária que eu devo lançar um objeto para que esse objeto ele vá para distante da Terra. Tá entendendo? Por exemplo, se eu lanço ele com essa velocidade de 8 km por segundo, ele vai voltar para a Terra. Se eu lanço ele com uma velocidade maior que 11,2 km por segundo, se ele sair, ele não volta mais. Certo? Tranquilo? E se ele lança aqui ó, com a velocidade entre 8 e 11,2, ele fica orbitando em torno da Terra. Tá? Aí depende do ponto que você quer jogar ele. Tranquilo? Beleza aí? Volto. Vamos fazer uma questão sobre ela, Léo? Olha, a velocidade de órbita é essa daí, ó. Raiz quadrada de Gzão vezes Mzão sobre R. Tá? Vamos fazer uma questãozinha? Olha essa questão aqui, ó. A notícia satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculadas pelo jornal O Estado de São Paulo, de 10 de dezembro de 2013, relata que o satélite Cibers 3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km, menor do que a planejada, e com a velocidade abaixo da velocidade necessária para colocá-lo em órbita. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km, o modo de sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente quanto? Então, eu quero lançar um satélite para que ele fique orbitando em torno da Terra. Então, a velocidade de órbita, ele é dado por quem? Raiz quadrada de Gzão vezes a massa do planeta sobre quem? Sobre R ao quadrado. Que esse R é justamente a distância que esse satélite ele vai estar do centro da Terra. Tá bom? Então, quando eu fizer isso, vê só.
Vai ficar a velocidade de órbita vai ser igual a raiz quadrada. Quanto é o Gzão? O Gzão é 6,7 vezes 10 a menos 11. Caio, onde é que está isso? Olha aqui embaixo, ó, constante da gravitação universal. Ó. Tá vendo? Constante da gravitação universal, 6,7 vezes 10 a menos 11. Vezes a massa da Terra, ó, que é 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Tá bom? E isso, galera, isso, ó, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Sobre a distância. Só que essa distância, percebe no slide que a gente coloca, que essa distância ela vai ser do centro da Terra até o ponto que esse objeto ele vai estar orbitando. Tá bom? Então, ó, essa distância vai ser de quanto? Se a distância, se o raio da Terra é de 6.000 quilômetros, ó, 6 vezes 10 a terceira quilômetros, então eu vou botar aqui, ó, o raio vai ser 6.000 mais 720 quilômetros, certo? Ou seja, o raio vai dar 6,72 vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 elevado a quanto, mãozinha? Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí. Vezes 10 elevado a terceira quilômetros, certo? Então, ó, vamos botar aqui, ó. 6,7 vezes 10 a terceira quilômetros. Tranquilo? Ei, só que isso tem que estar o quê? Isso tem que estar ao quadrado, né? E aí, como é que a gente faz agora? E aí? E aí? O que que a gente faz? Vamos ver? É fácil. Ó, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa. Eu não sei quanto é 6,7 ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada. Vai ficar o seguinte, ó, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6 vezes 10 a 24 dividido por 6,7 ao quadrado, eu vou escrever assim, 6,7 vezes 6,7 vezes 10 elevado a menos, aliás, a mais 6, né? Certo? 10 elevado a sexta. Tranquilo? Por que eu fiz isso? Porque olha só, 6,7 com 6,7 cancela. Sacasse? Aí eu vou aqui, ó, velocidade de órbita vai ser o seguinte, ó, raiz quadrada de quanto? Ei, 10 a menos 11, 10 a menos 11. Esse 10 a sexta tá positivo, ele sobe como? Sobe negativo, né? Aí vai ficar assim, 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 10 elevado a menos 17 dividido por 6,7. Certo? Beleza? Isso aqui vai ser igual ao quê? Ei, como é que a gente faz isso aí? Vou fazer assim, ó. 6 dividido por 6,7, isso aí deve dar algum número próximo de 9, entre 9 e 10, né? Afinal de contas, são valores bem parecidos, né? Deixa eu ver aqui. Isso dá aproximadamente 9 vezes 10 elevado a quanto? 10 elevado a quanto? 10 elevado a quanto? 10 elevado a 7. Aliás, perdão, isso aqui vai dar 0,9. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui, ó, dá 0,9 vezes 10 a sétima. Ou seja, essa velocidade de órbita, ela vai dar, ó, raiz quadrada de 9 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 9 é quanto? 3, né? 10 a sexta dá quanto? Dá 10 a terceira, né? Metros por segundo. Ou 3 quilômetros por segundo. Certo? Tranquilo? Ó, ele quer o valor aproximado, né? O valor aproximado vai dar quanto? Vai dar a letra E. Beleza? Deu para entender aí? Tranquilo ou não, galera? O que me ajudou foi porque ele diz aqui, ó, que a velocidade ela é aproximadamente, tá? Bora lá? E aí? Beleza? Bora, eu preciso de dúvidas. Dúvidas?
Foi? Sim ou não? Fala aí. Malu, deu para entender, Malu? Beleza? Isso, Malu, isso. Por isso que eu arredondei para 6,7, não 6,72. Exatamente. É porque ele me permite essa facilidade na regulação do valor do raio. Por quê? Porque ele deu ali, ó, que a distância, certo? Ele deu que a distância, ela era, o valor deveria ser aproximado. Então, aí não tem estresse, não. Tá entendendo? Eu aproximei ali 0,02 quilômetros. Vê, aproximei 20 metros. O que são 20 metros para 6.720? Aliás, 20 metros não. Aproximei 20 quilômetros, né? Tranquilo? Deixa eu ver. Outra pergunta. Andrezinho pergunta. Por isso que tu colocou 6,7. Aliás, isso é maluco. A diferença da gravidade com R ao quadrado e H ao quadrado. Não entendi, Andrezinho. Desculpa, não entendi tua pergunta, não. Ah, é porque é o seguinte, ó, vê só. Na realidade, esse R que eu coloquei aqui, ó, esse R que eu coloquei, ele é o quê? Ele é o raio da Terra mais a altura, tá ligado? Aqui, ó, é R mais H, sacasse? Porque é o raio da órbita. É da órbita do objeto. O objeto ele está orbitando em torno do centro, uma distância que é R mais H. Tá certo? Beleza? Show? Ou não? Tranquilidade? Massa. E aí? Então, o que, que você vai fazer agora? Você vai pegar, terminamos o conteúdo, certo? De gravitação universal. Então, você vai pegar agora toda a apostila e você já tem capacidade de resolver toda, tem condições já de resolver toda essa apostila, tá? Então, resolva ela. Quarta-feira de manhã a gente tem monitoria e sexta-feira de tarde também. Agora, acabou a aula? Nem a pau. Eu só vou parar aqui a gravação porque agora eu vou começar outra